Seja bem-vindo a mais essa aula. Essa aula ela é desenhada originalmente para a classe de liderança do Seminário Presbiteriano e eu quero dar as boas-vindas a você para esse material. Seja bem-vindo. E a gente tem falado sobre o perigo da liderança e hoje eu gostaria de falar exatamente o contrário. Eu queria falar sobre as lições que a gente pode aprender com sucesso e como termos uma liderança transformadora. Eu creio que subir uma montanha, e isso é coisa que os especialistas afirmam, exige menos da gente do que descer de uma montanha. Descer de uma montanha exige uma força de tração muito forte e coloca muita pressão sobre o joelho. Eu acredito que viver debaixo de pressão, quando estamos na liderança, no ministério, às vezes, é tímido, sem muita visibilidade, pode certamente reduzir grandemente as possibilidades da gente ter tentações. Entretanto, Deus coloca algumas pessoas para que realmente possam fazer transformações no meio do seu povo e na igreja, porque Ele deseja fazer isso aí. Então, nós precisamos também aprender, não apenas com os perigos da liderança, mas nós precisamos também aprender com o sucesso. Como aprender com sucesso, como aprender a lidar com as coisas que são produtivas. O apóstolo Paulo faz uma declaração que parece meio estranha em Filipenses. Ele fala assim: eu, eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Na verdade, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto em situação de escassez e privação, quanto em situações de abundância. Existem pessoas que sabem viver em épocas de escassez, mas elas não sabem viver com abundância. E a abundância pode matá-las, né? O fato delas terem muito pode roubar delas a integridade, roubar delas a vida, a vitalidade e assim por diante. Então é muito importante a gente aprender também com o sucesso. A liderança nossa precisa ser uma liderança transformadora. Aliás, o líder é o que causa movimento. Toda vez que houver um líder em algum lugar, haverá certa inquietação e certa movimentação, porque o líder causa movimento, ele faz as coisas saírem de um patamar para outro. Isso é característica da liderança, né? E o líder, ele faz aquilo que Bill Hybels, no Summit Leadership, é uma chamada do Bill Hybels, que diz o seguinte: veja a vida não como ela é, mas como ela pode ser. Isso é a capacidade da liderança, porque um dos ingredientes que existe na liderança é a questão da visão, essa capacidade de se antecipar ao futuro, de ter olhar onde ninguém está olhando, de ter capacidade de visibilizar. Então, nós precisamos exatamente aprender isso aí. O líder é o que tira a instituição de um ponto e coloca em outro. O líder gera movimento, né? E o que contribui para a mudança? O que leva as coisas para mudar? Eu diria que existem existem alguns fatores de transformação, né? Primeiro, existem dois agentes quando a gente fala da visão. A visão ela é construída, a visão de um líder ela é construída em cima de dois pressupostos. Primeiro, o pressuposto é o pressuposto da experiência, né? E o segundo pressuposto é o pressuposto da intuição. Deixa eu tentar trabalhar em cada uma delas aqui. A experiência é o seguinte: eu vi alguma coisa acontecendo, eu vi outras pessoas fazendo coisa semelhante e eu creio que isso que aconteceu lá pode dar certo aqui, né? Em outras palavras, eu creio que determinadas sementes, se forem colocadas num solo similar, elas tenderão a produzir sementes boas, ou mesmo se a semente não é adequada. Se houver alguma pesquisa, ela pode melhorar. Ou seja, e pode se adequar. Então, a experiência é fantástica. Muitas coisas que eu faço no meu ministério, eu faço porque eu vi fazendo, eu vi outros fazendo e deu certo. Então, eu posso olhar para a história, aprender com os outros e repetir determinadas coisas que são feitas ou imitar determinados modelos e
e isso produzir efeito. Eu sempre acho que toda denominação tem um grande proveito quando ela tem modelo de igreja e modelos de pastores. Nós precisamos das duas coisas, modelos de igreja e modelos pastorais. Tá? Mimetizar um pastor é ruim, mas papagaiar esse pastor é ruim. Mas num determinado momento da nossa formação, a presença de um pastor influencia grandemente o que iremos fazer. Tá? O modelo que nós temos na cabeça pode nos ajudar grandemente. Né? A mesma coisa com a igreja. Repetir modelo de outra igreja pode ser um fiasco. Por quê? Porque essas condições são diferentes, as pessoas são diferentes, os agentes são diferentes, você não pode esperar os mesmos resultados. Tá? Então, mas eventualmente, seguir determinados protocolos, determinadas coisas que alguns estão fazendo e que podem ser efetivas para nós, aprender com os outros pode ser uma grande bênção. Então, a experiência é, para mim, um dos grandes fatores de transformação, quando você viu e você aplica. Segundo fator de transformação, um dos ingredientes da visão, é a intuição. A intuição é o seguinte, você não viu ninguém fazendo, mas você tem um insight. Você olha e diz, isso aqui dá certo. Esse aqui tem grandes possibilidades da gente acertar. Se nós formos por essa direção aqui, nós podemos ter boas surpresas. Isso é intuição. Intuição é uma sacada, uma percepção interior de alguém que vê oportunidades onde ninguém está vendo oportunidades. Então, é muito importante a gente entender que esses são agentes de transformação. Mas um outro agente que gera transformação, que eu tenho aprendido, é o anseio por mudança. Eu tenho percebido que existem pessoas que não querem mudança. Elas estão muito bem, obrigada. Então, elas não estão dispostas a mudar nada, elas estão numa zona de conforto, e essa zona de conforto é suficiente para transformá-las em patos gordos que não sabem mais voar. Elas estão felizes com aquela situação. E, eventualmente, a comunidade delas também está feliz. Se você não anseia por mudança, então é certo de que não haverá mudança. Se um líder não quer mudar, como é que os liderados mudarão? Às vezes eu vejo falar de crescimento de igreja e algumas pessoas me perguntam sobre o crescimento de igreja. E a minha resposta é quase sempre o seguinte, será que todos os pastores querem crescimento de igreja? Eu pastoreei uma igreja depois de um longo pastorado, e o pastor daquela igreja que me antecedeu era um homem muito querido, por sinal, já falecido, e esse homem falava para a igreja dele abertamente, igreja boa é igreja pequena. E a igreja assimilou isso, igreja boa é igreja pequena, né? Nós temos, é mais importante qualidade do que quantidade. E esse tipo de discurso dissociado de um contexto pode ser problemático. Então, se você não anseia mudança, se a igreja não quer mudança, então você pode estar certo de que nós não teremos transformação. Uma liderança transformadora, ela acontece quando existe anseio por mudança, tá? Os obstáculos que a gente tem aí são vários, mas deixa eu enumerar alguns que eu acredito que são importantes, precisam ser mencionados. O primeiro obstáculo para mim é o líder imposto. É aquele líder institucional que é colocado naquele lugar ali, mas ele não tem a pegada para aquele lugar, ele não tem a compreensão daquele local e ele não é capaz de fazer nada ali naquele local. Plantadores de igreja, às vezes, acontece. Na minha denominação, é muito comum presbitérios designarem para plantar igrejas homens que nunca deram certo em pastorado nenhum. Então, eles designam alguém para plantar igreja num determinado campo. Aí dão o pior salário, colocam no pior campo e mandam o pior obreiro. O que você espera que aconteça nesse lugar? Esse líder imposto, ele é um impostor também. Ele não vai avançar. Não haverá liderança transformadora se o líder é um líder institucionalizado. Ele está ali para cumprir uma função institucional, tá? Para obedecer regra ou
para fazer o mínimo e assim por diante, né? Outra coisa que impede o avanço da transformação e do sucesso, do crescimento, é o líder que eu chamo líder deprimido. No líder deprimido, obviamente, você pode falar de depressão aqui, depressão endógena, depressão exógena, depressão reativa. Há vários tipos de depressão, não é disso que eu estou falando, né? Não estou falando da doença da depressão. Eu estou falando do líder que não tem fôlego, ele não tem garra, ele não tem ânimo, ele é desanimado, ele é prostrado, ele quer o mínimo esforço para alcançar os resultados mínimos também. Então, esse líder deprimido, meus queridos irmãos, esteja certo de que ele não será uma liderança transformadora, esse líder deprimido. Há uma frase que diz que o ritmo do líder é o ritmo da instituição. E é interessante. Muita coisa na sua comunidade vai acontecer não porque a comunidade viu, mas para que você como líder viu a oportunidade, você como líder desafiou a comunidade e você como líder vai adiante e paga o preço e assim por diante. Então, um líder encorajado, um líder com ânimo, a palavra ânimo é interessante porque ela na raiz latina, ela é ânima, alma, né? Aquela coisa de sangue nos olhos, né? Aquela pessoa que está olhando para a vida com entusiasmo. Então, meus queridos, se você é um líder deprimido, ou se você trabalha com líderes deprimidos, não haverá mudança, não haverá transformação, não espere sucesso, não espere avanço de forma nenhuma, tá? Um outro obstáculo que acontece é a falta de ousadia. Existem pessoas, existem líderes que eles não ousam. Eles estão tão felizes numa zona de conforto, eles estão tão tranquilos, que eles não querem usar. Ou às vezes as coisas não estão boas, mas eles também não querem usar, mesmo quando tudo está ruim. Eles não querem arriscar o mínimo. Eles não creem o mínimo, tá? E um dos elementos interessantes, meus queridos, que eu tenho percebido em pastorado, é que pastorado precisa ter um pouco de ousadia, um pouco mais de coragem. Eu vejo em Saul, que é um líder que não é uma referência para nós, mas uma das coisas fantásticas é quando ele estava assumindo o reinado, né? O povo de Jabes de Gileade estava sendo ameaçado de invasão. E aí eles falaram, olha, nós podemos mandar um recado para o nosso rei antes. Ele disse, eles até zombaram, disseram, é, ninguém será capaz de libertar vocês do nosso domínio aqui. E ele mandou um recado para Saul, e Saul pegou os animais, cortou e mandou um pedaço para cada tribo de Israel, dizendo, assim acontecerá com cada tribo que não vier comigo, né? Era um grande risco. Ele não tinha um exército montado, não havia rei em Israel, as coisas estavam soltas. Entretanto, aquela ousadia dele permitiu obter a vitória e o respeito também da sua comunidade. Nós precisamos ousar. Há coisas que estão muito além do que nós podemos fazer. Eu já estive em projetos que se nós não tivéssemos um mínimo de intrepidez, nada aconteceria. Quando nós decidimos construir um templo maior aqui em Anápolis, eu desafiei a minha liderança. E nós encontramos 20 lotes, num loteamento novo, numa área nobilíssima. E era uma área propícia para nós, 20 lotes, 7.300 metros quadrados, uma área maravilhosa, né? E era um financiamento, nós não tínhamos dinheiro. E nós fomos financiar isso aí. E eu disse ao conselho da igreja, irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que nós não temos recursos para isso, mas que vocês me dessem a liberdade, eu vou ligar para algumas pessoas da igreja que vão assumir o pagamento dessas prestações, caso a igreja não tenha recursos. E eu falei, o primeiro pagamento, eu assumo uma. Era uma prestação de R$ 1.400, 1.460. Aí eu disse, alguém aqui do conselho assume uma das prestações, caso a igreja não tenha dinheiro? Um presbítero levantou e disse, assumo. Eu olhei para os outros presbíteros, estavam de cabeça baixa. Eu virei e disse, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Vocês três, nenhum de vocês tem condição de assumir um compromisso desse. Mas juntos vocês podem assumir. Aí eles disseram, não, pastor, nós três assumimos. Beleza, tá? Olhei para o pastor auxiliar, quietinho,
Eu virei para ele e falei, você pode ir atrás de alguma pessoa e você vai ficar responsável para levantar uma pessoa que tenha condição. E eu vou ligar para os demais. E comecei a ligar, meus queridos irmãos. Naquela tarde, eu fiz uma série de ligações e disse aos irmãos, irmãos, nós vamos, se precisar de dinheiro, nós vamos pegar o dinheiro de vocês. É uma proposta indecente. Vamos pagar em juros de poupança quando nós pudermos pagar. Tá? Então tem que ser um dinheiro disponibilizado para a igreja. Vocês vão emprestar para a igreja e nós vamos pagar para você quando nós pudermos pagar. Era um lance de muito risco. Entretanto, desses homens que eu liguei, só um deles me disse, pastor, eu não tenho condição de assumir esse compromisso. Teve um que chorou ao bater o martelo comigo, dizendo, pastor, que grande oportunidade o senhor está me dando de poder participar disso. E foi uma experiência fantástica. 2 mulheres da igreja, quando souberam disso, me procuraram e disseram, por que você não me procurou, pastor? Falei, I'm sorry, eu podia ter procurado vocês, né? Mas por alguma razão eu estava na cabeça com homens aqui e tal, né? Meus queridos irmãos, né? Deixa eu só fazer uma síntese do que aconteceu. Nós nunca pegamos nenhum dinheiro emprestado dessas pessoas. Nunca precisamos. A igreja sempre teve condição de pagar. E nós quitamos esse terreno, né, que é uma área hoje que vale cerca de 5 milhões de reais. Então, assim, um negócio fantástico, não é? Não é maravilhoso pensar nisso, né? Outro obstáculo, a visão limitada. A gente, às vezes, tem uma visão míope. A gente vê as coisas com, né? A gente se fecha no gueto denominacional, a gente faz sozinho, a gente tem uma visão limitada do que pode ser. Então, volta a frase aqui do Bill Hybels, veja a vida não como ela é, mas a vida como pode ser, né? Então, quando você olha determinadas coisas, eu fico às vezes plantando uma igreja aqui, uma igreja acolá, e dizendo, rapaz, qual é o potencial dessa igreja? Eu lembro quando eu plantei a igreja de Jundiaí, no melhor bairro da cidade de Anápolis, né? E essa igreja está lá. E eu sempre olho para aquela igreja e digo, essa igreja é a igreja que tem o potencial de ser a maior igreja presbiteriana daqui da cidade. Ela ainda não deslanchou como ela precisa deslanchar, mas ela tem o melhor potencial para crescer, dada a condição geográfica dela e a localização privilegiada que ela tem. Então, meus queridos, às vezes a visão limitada da gente não permite fazer isso aí, né? Quais são os fatores de transformação? E de alcançar, então, essas vitórias? Eu diria que a visão particular do líder é um dos aspectos mais importantes aqui. O líder é o que provoca mudança. O líder é o que gera movimento. E essa visão particular, se ele é líder, ele vai levar as pessoas a gostarem da ideia, a comprarem a ideia e assumirem a ideia. Não pense você que você vai fazer mudança se você não tiver uma visão particular transformadora. Se você não olhar com fé, você não vai fazer. Eu tenho brincado dizendo que eu não gosto de andar com profetas do desespero. Eu gosto de andar com gente de fé. A Bíblia nos fala que quando Jesus foi ressuscitar uma menina, filha do centurião, ele levou apenas Pedro, Tiago e João com ele. Por que ele não levou os demais discípulos? E quando ele entrou na casa, ele fechou a porta, não deixou ninguém entrar. Ninguém entrar. As pessoas, os profetas do desespero, estavam do lado de fora dizendo, ela já morreu, não há nada a ser feito. Jesus leva apenas aquelas pessoas com ele. Por quê? Não é interessante isso aí? Entretanto, a Bíblia diz uma coisa interessante. Existe um dom espiritual muito pouco estudado, que é chamado, que a Bíblia diz em Romanos 12:8, que a uns Deus deu o dom da fé. Ora, mas espera aí, o dom da fé não é dado a todos? Que dom de fé é esse que a Bíblia está falando? Este dom de fé, meus queridos, não é a fé salvadora, que é dada aos eleitos. Esse dom de fé é dado a alguns membros da igreja, que, possuidores dessa fé, são capazes de fazer grandes mudanças e grandes avanços no reino de Deus. Nenhuma obra se constrói sem fé. E quando eu vou caminhar com pessoas, eu gosto muito de estar ao lado dessas pessoas que têm mais fé do que eu tenho. Há alguns anos atrás nós recebemos uma grande propriedade para construir um templo aqui.
E eu fiquei muito, assim, muito estremecido, porque é um desafio tão grande, as coisas são tão gigantescas, são 111 mil metros quadrados de área. E eu, então, compartilhei, abri o meu coração para o meu conselho, falei, irmãos, eu estou me sentindo muito amedrontado com tudo isso, com toda essa dimensão. E um presbítero virou para mim e disse assim, Pastor Samuel, se Deus nos deu essa área, é porque Ele também nos dará o recurso para aquilo que Ele quer fazer. Ponto. Ponto, né? A visão particular de um líder, ela é fundamental nisso aí. Segunda coisa que eu diria, meus queridos, também, de fatores de transformação, é que Deus levanta pessoas. Nessa área que eu citei para vocês, é uma área maravilhosa, um clube que estava abandonado há 8 anos. Deus usou um presbítero da minha igreja, um empresário, com um coração desse tamanho, uma visão, uma fé maravilhosa. E este homem, um dia chegou para mim e disse que a área que nós tínhamos comprado, que eu achava que era uma área maravilhosa, ainda continuo achando, né, era insuficiente. E que a gente precisava trocar aquela área por uma área maior. E ele foi atrás disso, ver se alguém aceitaria e trazer uma proposta para o conselho e para a igreja, né? E a nossa surpresa foi que quando ele levou essa proposta para um empresário aqui da cidade, o empresário quis saber o que a gente queria fazer lá, e quando soube, e que era a igreja presbiteriana, ele que não era evangélico, virou e disse, eu não quero vender essa área, eu quero doar essa área para vocês. E ele nos doou um clube dentro da cidade, né? Agora, Deus usou pessoas. Então, quando eu vou a São Paulo, essa história andou aí pelo Brasil, muitas pessoas ouviram falar dessa história. Quando eu vou a São Paulo, as pessoas me procuram e falam, pastor, puxa vida, que coisa boa, aquilo que você fez na igreja. Eu olho e falo assim, tem nada a ver comigo. Não fui eu quem fez. Foi o Senhor que fez. Deus levantou pessoas para fazer. Não tem nada. Eu não orei por isso, eu não pedi isso, eu não fui atrás, nada, nada, nada. O Senhor é que fez, né? Então é importante pensar nisso aí. É o Senhor que faz, né? Uma outra coisa que eu creio que é fator de transformação, e não posso deixar de falar disso, né? É, é o propósito de Deus. Deus tem propósitos para nossas vidas, para a sua igreja local, para o seu ministério. Deus tem algumas coisas que Ele tem na mente dele para você, né? Eu não sei o que Deus quer para cada um de nós particularmente, né? Mas a frase lá do John Edmund Haggai está sempre ecoando na minha cabeça. Sonhe coisas tão grandes para Deus, que se Deus não estiver nesse seu sonho, o resultado será um fracasso. Deus, às vezes, nos coloca num determinado lugar porque Ele tem propósito. E nós precisamos entender isso. Você é plantador de igreja, você que está aí lidando com o ministério, às vezes insignificante do ponto de vista humano. Meu querido, qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus está querendo fazer com você no campo missionário? Você já parou para pensar nisso, em tudo isso que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida? Creia nisso, espere em Deus, confie em Deus. Deus pode te surpreender, certamente Ele vai te surpreender. Deixa eu falar de uma outra coisa que provoca mudança, meu querido irmão, e que leva a igreja, uma instituição, a um novo patamar, que são aspectos transformadores. Por incrível que pareça, meu querido, é crise. Crise é um negócio muito interessante. Por exemplo, qual foi o primeiro agente missionário da Bíblia? Vocês já pararam para pensar nisso? O que gerou, o que fez com que a igreja de Atos se mobilizasse para a missão e saísse de Jerusalém? Olha lá. Capítulo 8, versículo 1 de Atos diz assim, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Naqueles dias, levantou-se grande perseguição contra a igreja. O primeiro agente missionário da igreja, meu querido irmão, foi Herodes. Foi a perseguição. Muitas vezes, Deus nos coloca numa situação de crise, num lugar onde a gente não gostaria de estar, passando por um contexto e por uma condição que a gente não gostaria de se ver nela. Mas é interessante que muitas vezes essa crise é exatamente o que vai nos possibilitar a vermos coisas que nós não veríamos em tempos de bonança.
Às vezes Deus nos coloca na crise para a gente poder vislumbrar outros caminhos, outras oportunidades, outras possibilidades. Muitos homens de sucesso no mundo do negócio, eles foram bem-sucedidos depois de uma grande crise. Então, às vezes, a gente fica chorando pela crise que vem, ao invés de a gente perguntar a Deus, o que o Senhor quer nos ensinar nisso? Eu tenho pensado nisso da pandemia, né? O que Deus está querendo conosco nessa pandemia? Enquanto igreja, enquanto projeto dele, propósito dele. Se Deus é aquele que tem controle de todas as coisas, por que Deus está querendo, colocou a igreja de tal forma que a igreja teve que fechar as portas? Eu fiquei sem pregar presencialmente na minha igreja local 7 meses e 3 dias. Um caos. O que Deus está querendo nos ensinar nesse tempo, né? Então, a crise pode te ajudar a ver coisas que você não veria se você estivesse em situações tranquilas, né? Quais são os riscos previsíveis diante do sucesso? Primeiro, é que quando você está mexendo com as coisas, a liderança transformadora, ela gera desconforto pessoal e institucional. Já falamos disso, né? Você entra numa zona de desconforto, de turbulência. As coisas não estão ajustadas. É ajustadinho, né? Cemitério ajustadinho, né? Não tem vida, mas tem paz, né? Às vezes tem igreja ajustadinha, tá tudo organizadinho, é isso que a gente quer realmente. Se quiser, tá tudo ok, né? Mas quando você começa a mexer, você pode estar certo do risco do desconforto pessoal e institucional. Alguns anos atrás, eu estava acompanhado de um presbítero muito querido da minha igreja, e nós fomos uma igreja que tinha ar-condicionado, a nossa igreja não tinha naquela época. Ele olhou para mim e assim disse, pastor, a igreja aqui tem menos recursos do que nós, mas já tem ar-condicionado, né? E eu disse, meu irmão, é fácil colocar ar-condicionado na igreja, só parar de mandar dinheiro para a missão e plantar a igreja, que a gente vai ter dinheiro para ar-condicionado. Aí ele falou, pastor, você está jogando pesado aí, né? Na verdade, eu não estava fazendo a crítica à igreja, nem sei como é que é a real condição da igreja lá, mas assim, eu não estava querendo fazer uma crítica à igreja local, que nós estávamos, o templo. Eu estava querendo, na verdade, frisar que muitas vezes a gente não tem conforto, porque a gente está desafiado a muitas coisas. Eu me lembro, assim, de ter ocasiões em que eu não tinha o meu salário pago integralmente na igreja e os meus obreiros todos com salário pago. E eu dizendo, eu realmente preciso me sujeitar a isso, né? Se eu acalmasse a coisa, não estaria bem melhor, bem mais tranquilo, né? Ok? Outra coisa que pode acontecer quando a igreja está nesse momento de avanço, né? Quando a gente tem uma liderança transformadora, é a oposição e resistência. Existem pessoas que não querem o avanço. E existem oposições que são satânicas. É só ler Neemias um pouquinho. O Sambalá é um caos, uma pedra no calcanhar de Aquiles do Neemias. O cara está o tempo todinho, rapaz, insistentemente fazendo críticas, mexendo com a autoimagem de Neemias, questionando, mandando carta para o imperador. Sambalá e os seus assessores, rapaz, é uma oposição satânica mesmo. O apóstolo Paulo disse que ele quis visitar a igreja de Tessalônica, mas Satanás lhe barrou o caminho. Não é sério isso? Então, às vezes, você quer avançar e Satanás barra o caminho, né? Quais são os resultados de uma liderança transformadora? Primeiro, uma liderança transformadora muda o status quo. Aquilo que era não vai ser mais. Você sai daquele lugar e você chega num outro patamar. Sai daqui e vem para cá, né? Como diz o Bill Hybels, from here to there. Sai desse lugar para esse lugar. E nem sempre a gente quer, porque muda o status quo, né? A segunda coisa é que liderança desafia processos. As formas como as coisas estão sendo feitas talvez não serão suficientes para o que virá. E é nisso que nós podemos entender a frase de Jesus, né? Vinho novo em odres velhos. Às vezes a estrutura que você tem
na sua comunidade local, ela não comportará o que virá, né? A forma de fazer as coisas não dá mais, não se ajuste. Às vezes eu vejo determinadas discussões, essa questão de seguir determinados protocolos, e eu falo, rapaz, isso aqui não funciona, as coisas não podem fazer desse jeito. Uma igreja de 1.300 membros como a minha, fazer uma eleição, chegar lá na frente da igreja e dizer assim, alguém quer indicar o nome de um, não vai rolar. Eu treino, né? Eu avalio, a gente vai para o conselho, né? E indica as pessoas. A igreja não conhece a maioria dos candidatos, né? Conhece um, mas não conhece o outro. Então, aí a eleição é quase que uma indicação. Por quê? Porque o modelo é diferente, isso desafia os processos, a forma como as coisas estão sendo feitas aqui, né? Outra coisa que acontece é que a liderança transformadora, ela traz excelência. Isso mesmo. Por quê? Porque você começa a perceber que determinadas coisas que existem, a forma de fazer, não servem mais. Então, fazer por fazer só para cumprir uma agenda, não resolve mais. Você não tem tempo para perder com essas coisas. Você precisa avançar para um outro patamar, né? E isso traz excelência. Você busca uma coisa melhor, uma coisa melhor, né? E isso também inspira novas gerações, que é uma coisa que eu já falei, né? Gosto muito dessa ideia de você ter modelos pastorais e modelos eclesiásticos, onde outras pessoas, pastores mais jovens, lideranças mais jovens, possam parar e aprender ou ver alguma coisa que diz assim, olha, isso aqui é interessante para a minha vida, eu preciso considerar isso aqui, né? E, por último, obviamente, eu gostaria de dizer que liderança transformadora, ela glorifica a Deus, né? Por quê? Porque Deus está nos dando vitória sobre vitória sempre, né? Em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. A igreja segue triunfante, mas em tudo isso que fazemos, se Deus não for glorificado, não faz nenhum sentido. Quando nós fomos montar aqui a nossa missão da igreja, nós discutimos para que a nossa igreja existe, qual é o propósito da nossa igreja. E nós existimos para pregar o evangelho, nós existimos para cuidar das pessoas necessitadas, para fortalecer as famílias, nós existimos para fazer discipulado, né? Nós somos cooperadores da obra missionária no mundo e tal, tudo isso. Mas quando fomos escolher a frase que nós queríamos, nós dissemos o seguinte, a nossa igreja existe para glorificar a Deus, através né, do ensino, da pregação fiel das Escrituras Sagradas, do cuidado com a família, da preocupação com a cidade e com o olhar no mundo, né? Então, mas a glória de Deus tem que ser o centro. Porque se tudo que você fizer, a glória de Deus não tiver, você está perdendo seu tempo, tá? Se você tem sucesso, mas você não glorifica a Deus, seu sucesso é fracasso. Jonas, na Bíblia, é o homem mais bem sucedido, não é mesmo? Vocês já ouviram falar de um pregador que pregue 40 dias? E nesses 40 dias, 120 mil almas, do líder, do rei, até o mais pobre, se converte com panos de saco, assim, chorando, quebrantado no meio da rua, com arrependimento profundo, com temor de Deus. Você definiria Jonas como sucesso ou como fracasso? Alguém disse que Jonas é o sucesso do fracasso. Outros dizem que Jonas é o fracasso do sucesso. As duas frases estão corretas. Sucesso por sucesso não é o alvo nosso. Nós queremos a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Quiser compartilhar esse vídeo para outras pessoas, faça aí e encaminhe. E que Deus abençoe a sua vida também. Fique na paz.